Criadores e criadoras de aves domésticas do Brasil e do mundo, sejam todos bem-vindos a esse espaço virtual, o canal do Canarinho Porta da Lua. Eu sou Ailson, professor e criador de aves domésticas, mais especificamente de canários domésticos, e tenho prazer em divulgar as práticas que nós realizamos aqui no nosso criatório, aqui no nosso criadouro, aqui no espaço Canarinho Porta da Lua. Gosto de compartilhar com os amigos, com as amigas, as experiências, porque é assim que deve ser, um ajudando o outro. Não tem ninguém que saiba tudo, não tem ninguém que não saiba nada. E nós vamos então trocando experiência, e a partir dessa troca de experiência nós vamos enriquecendo os nossos saberes, né? Relativos à criação das nossas aves domésticas. Muitas estão necessitadas, algumas mais necessitadas do que outras, né, de cuidados, principalmente no caso das mutações de canário, né, dos serinos canários. As mutações são tanto frágeis e necessitam de cuidados, de tratos especiais, e nós gostamos de compartilhar com os amigos. Mas esse vídeo ele serve também para criadores de todas as outras aves, inclusive de psitacídeos, de silvestres criados legalmente em ambiente doméstico. Todo mundo pode se beneficiar desse material, porque são generalidades da criação, né, do manejo, que é utilizado por quase todo mundo. Se você gostar da matéria, deixe o seu like. É importante para que a máquina, o robô, sinalize, né, que tem gente gostando e esse material possa chegar até outras pessoas. Se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. É sempre bom saber que estamos alcançando mais pessoas que estão se beneficiando daquilo que nós falamos, daquilo que nós tentamos levar até você. O objetivo exclusivo, é esse, não há outro. Hoje o tema é farinhada umedecida. Tem segredo no preparo? Farinhada umedecida, tem segredo no preparo? Tem gente que acha que tem, né? E pode até ter, porque nem todo mundo prepara igual. Independente das orientações dos fabricantes, cada criador tem o seu jeito de preparar a farinhada umedecida, que quase todo mundo que cria canários principalmente e outras aves domésticas gosta de dar, se não regularmente, mas de vez em quando, né, está dando a farinhada umedecida. As aves gostam, comem bem. A farinhada umedecida que leva o pigmento, que leva a cantaxantina, que leva a luteína, também é melhor absorvida. Esses pigmentos são melhores absorvidos pelas aves, né, que comem a farinhada umedecida, mais do que a farinhada seca. Então,
também na época de reprodução, como nesse momento, os filhotes também gostam bem mais do alimento umedecido, não apenas da farinhada, mas de um pedacinho de maçã, de qualquer outro alimento que tenha uma quantidade de água maior. Os pais aproveitam para dar os filhotes. Enfim, tem muitos benefícios ofertar a farinhada umedecida. Só que nós devemos ter alguns cuidados. Não é segredo, não é pulo do gato, mas devemos ter alguns cuidados. Não umedecer demais, não colocar água demais nesta farinhada. A farinhada ela precisa alcançar um ponto, né, de umidade. O produto precisa alcançar um ponto de umidade que não fique farinha mesmo, como se fosse uma farinhada seca, ofertada à ave. Tem gente que coloca tão pouca água que é mesmo que se não colocasse nada, né? E aí fica farinha mesmo. Ou tem gente que coloca água demais e fica unidos venceremos, como diz o nosso amigo Zé Carlos, do Criadouro Santista, para quem nós mandamos um abraço, né? Às vezes coloca água demais e fica aquela coisa, unidos venceremos. Ao invés da farinhada ficar soltinha, ela fica aquele bloco, né? Isso dificulta. A ave não gosta de comer a farinhada umedecida quando ela está muito molhada e fica aquele bloco compacto, porque isso dificulta tanto pegar para comer, para levar para o papo, como também a digestão. Então a ave gosta de comer uma farinhada umedecida que esteja soltinha, né? Essa farinhada umedecida ela deve estar soltinha, umedecida, mas solta, né? Para que a ave então possa comer à vontade e dar à vontade a seus filhotes. É claro que a quantidade de água ela pode variar um pouco em razão do tipo de farinhada que você tem aí no seu criadouro, do tipo de farinhada que você compra, que você adquire para fornecer umedecida, né? Nós aqui no Canarinho Porta da Lua, vamos falar de nossa experiência, né? Nós fazemos a nossa farinhada, nós usamos a CC 2030 pigmentada e temos branca também para aquelas aves que não necessitam de pigmento, mas usamos a CC 2030 amarela, a CC 2030 vermelha e a CC 2030 branca. Mas não usamos pura. Nós, depois que descobrimos a Savocô, nós adicionamos a Savocô, a CC 2030, porque vimos que as aves aceitavam melhor, ela ficava mais palatável. A Savocô é uma farinhada própria para ser fornecida umedecida. Quem conhece a Savocô e quem faz uso da Savocô sabe que, apesar dela ter uma farinha, mas a grande parte da Savocô são grânulos bem grandes, né? Que só servem se forem umedecidos. Senão você vai botar num comedourozinho, a ave vai comer o que achar de farinha mais fina e aquela parte grossa, aqueles grânulos grossos, vão para o lixo. Por quê? Porque a Savocô ela é uma farinhada própria para ser servida umedecida. Então nós usamos 50% de Savocô e 50% de CC 2030. Nós fazemos essa mistura, 50% de Savocô e 50% de CC 2030. Nós misturamos isso no momento de umedecer? Não. Nós fazemos isso antes porque quem já nos acompanha aqui no canal sabe que nós preparamos a nossa farinhada, nós fazemos alguns aditamentos, nós juntamos alguma coisa, nós juntamos o alho,
o alho em pó, a gengibre, o anis estrelado, né? Então, nós colocamos alguma coisa, o organil, um pouco de organil, nós sempre colocamos para enriquecer um pouquinho mais. Nesse período, nós colocamos o Promater, nesse período de reprodução, colocamos o Promater, colocamos um pouquinho mais de Níger, às vezes. Nesse período, nós estamos colocando um pouquinho mais de aveia na farinhada. Um pouquinho de aveia, aquela aveia que você já compra na caixinha. Nós vamos falar nome de caixinha, porque tem até mais de um nome, uma marca. Mas nós compramos, nós colocamos já na farinhada aquela aveia em floco. Não é em floco fininho não, floco mais grosso. Nós colocamos já na farinhada também. Enfim, nesse momento que nós preparamos a farinhada, deixamos de colocar o óleo. Antes nós colocávamos óleo, não colocamos mais óleo porque no lugar dele nós colocamos ou um pouco de perila nessa época e sempre um pouco mais de Níger. Então não há necessidade, achamos que não há necessidade de colocar óleo, não colocamos óleo. Então é nesse momento que nós fazemos, que nós juntamos a Savocu com a CC 2030. E aí misturamos com as outras coisas que nós colocamos, que terminamos de falar, e guardamos. Então, na hora de fazer a farinhada umedecida, nós que utilizamos 50% Savocu, 50% CC 2030, nós fazemos o quê? Para cada medida de farinhada, nós colocamos metade de água. Então, se tem algum segredo é esse aqui. Para cada medida de farinhada, nós colocamos metade de água. Então, você vai colocar um copo, você tem um copo aí que você mede para colocar a farinhada. Então, você vai colocar 4 copos de farinhada, coloca 2 copos de água. No caso aqui, nós fazemos isso. É claro que se a farinhada que você usa, ela não é tão flocada, ela é bem fina, diminua, não coloque metade. Coloque metade não, coloque 1/3 de água. Então, para cada 3 copos de farinhada que você for colocar, você coloca 1 de água apenas. Se a farinhada for muito fina, porque tem farinhada que é bem fina, né? Não tem quase floco. E ela não vai absorver muita água. E ela não vai absorver muita água e vai ficar unidos venceremos. E aí a ave não vai gostar tanto de comer, né? Então, aqui como a farinhada fica bem flocada, e se aí a farinhada fica bem flocada, tem floco mesmo, não é só aquela farinha, você pode fazer isso, colocar metade de água, né? Metade de água, metade do que vai a água. Então, se você vai botar 4 medidas de farinhado, coloca 2 medidas de água. Aqui, por exemplo, nós temos uma medida de farinhada branca, tem um pouquinho aqui, a colher está um pouquinho com farinhada amarela, porque estava na vasilha da farinhada amarela, mas não tem problema não, porque os brancos que nós temos são brancos recessivos, então nós podemos botar essa colher do amarelo aqui, que não vai ter problema nenhum. Então nós temos uma medida de farinhada branca aqui, e meia medida, a mesma medida, certo? Meia medida de água, tá aqui. Uma outra coisa que é importante para os iniciantes, não coloca água e logo depois já vai misturando e ofertando para as aves. Não é assim que se prepara a farinhada umedecida. Já tem mais ou menos 25 minutos que essa farinhada está aqui, inchando. Ela está aqui fermentando, ela fermenta, né?
Então já tem de 20 a 25 minutos. A partir de 20 minutos você já pode, né? Você já pode então oferecer. Aqui nós vamos passar a colher aqui para poder modificar esse formato aqui. Agora ela vai ficar, ainda está unidos venceremos aqui, é claro. Mas isso aqui é aparente. Quando a gente passa a colher aqui, reparem como vai ficar, né? Nós vamos, ó, passar aqui a colher, rodar a colher aqui dentro várias vezes, em um sentido e em sentido inverso, rodando a colher, né? Até percebermos que a farinhada está bem soltinha, né? Que a matéria, toda a massa soltou, né? E aí, agora eu vou mostrar para vocês como é que tá, né? Olha, aqui tá a farinhada que a ave gosta de comer. É uma farinhada que você faz isso com a colher e a colher faz isso com a colher, ó. E a farinhada cai da colher. Se tivesse muita água aqui, caía um bloco. Não caía como está caindo aqui. E está úmida. Eu posso garantir para os amigos, para as amigas, amigos criadores e amigas criadoras, que está úmida, realmente. E vai ficar úmida. Apesar da gente estar aqui na região do semiárido baiano. Estamos falando da Bahia. Queimadas, Bahia, região do semiárido baiano. Então tá úmida, né? E ao mesmo tempo tá soltinha. A ave aqui não tem como a ave não gostar. Caiu ali dentro da gaiola, a ave cai matando e come tudo, né? Então é isso. Então aqui é uma medida e meia medida de água, uma medida de ração e meia medida de água. Aí nós vamos para a amarela. Olha a amarela aqui. Ela está em bloco porque aqui só foi colocada água. Aqui nós temos duas medidas. Temos duas medidas aqui de farinhada e uma medida de água, é claro. Duas medidas de farinhada, uma medida de água. Aqui nós temos a farinhada amarela. É a CC 2030 amarela. Nós já compramos a ração pigmentada. Gostamos de usar já pigmentada. Até porque não participamos de concurso, não precisamos colocar as aves em toda a expressão de cor. Então, duas medidas de farinhada e uma medida de água. Agora aqui é só aquele mesmo trabalho que nós fizemos, né? Vamos rodar a colher aqui dentro para desagregar a farinhada, porque ela fica juntinha, mas você com a colher facilmente você consegue, né? Desagregar ela e ela fica realmente, volta a ser farinhada, só que uma farinhada mais densa, né? Uma farinhada umedecida, vai ficar umedecida durante todo o dia. Então tá aí, olha que maravilha. Olha que maravilha, tá aqui, ó, nada de unidos venceremos, né? Tá aqui bem soltinha, né? E as aves com certeza agradecem isso aqui. Aqui nós temos níger. Aqui na farinhada amarela é mais fácil você observar os grãos, alguns grãos de níger, né? Que nós temos aqui. Então a farinhada fica assim. Você já sabe, se algum segredo tem, é colocar metade da água na sua farinhada. Se a sua farinhada for flocada, ela tiver flocos. Se ela for uma farinhada muito fina, não coloque nem metade, coloque um terço. Coloque um terço de água na farinhada. Finalmente, está aqui a vermelha, né? Está aqui a vermelha.
também compacta ainda, porque nós ainda não fizemos o processo. Aqui nós temos 4 medidas de farinhada vermelha, que nós já falamos que é uma composição de 50% Savocor, 50% CC 2030. 4 medidas de farinhada. Então aqui nós temos quantas medidas de água? 2 medidas de água, muito bem. A metade é de água. Então tá aqui. Nós temos pássaros com fator em maior quantidade. Nós temos muitos cobres, né? Vermelhos clássicos. Então a quantidade de aves com fator aqui hoje no Canarinho Porta da Lua é maior do que de aves sem fator. Por isso é que nós temos uma maior quantidade de farinhada umedecida. Então tá aqui, é só fazer o mesmo processo, né? Passa a colher, vamos desfazer esses blocos, né? Que ficam pelo processo de fermentação, porque fermenta mesmo, tem material aqui, né? Que incha, que fermenta. Então é pegar uma colher e é claro que a colher do amarelo não vai entrar, essa colher é só para o vermelho, né? Então tá aqui, nós já fizemos o mesmo processo, já está preparada aqui a farinhada vermelha para ser ofertada, para ser oferecida às aves. Aqui. Olha aí, o resultado é o mesmo, como vocês podem ver, da amarela, ó, a mesma consistência da branca e da amarela. Você balança e vai caindo da colher os grânulos, né? É uma farinhada umedecida realmente, não é uma farinhada molhada. Não é farinhada molhada, é farinhada umedecida, farinhada realmente. Então tá aí. Esse é o segredo, é você usar no máximo metade da água, não passe de metade da água. Quando você for preparar a farinhada umedecida, não passe de metade da água, coloque no máximo metade da água para umedecer a farinhada. Então você vai colocar 4 medidas de farinhada, coloque 2 medidas de água no máximo. Sim, nós colocamos, o vídeo está enorme, mas nós colocamos 5% de vinagre, de 5 a 10% de vinagre de maçã em cada litro de água que nós preparamos para colocar, para umedecer a farinhada. Nós sempre colocamos o vinagre de maçã no preparo da água da farinhada, entre 5 a 10 ml por litro. Outra coisa, nós não damos farinhada umedecida todo dia. Por que não damos farinhada umedecida todo dia? Não achamos necessário. Não achamos necessário. Às vezes aparece casos de fungo no bico das aves e nós acreditamos isso a essa oferta contínua de alimentos umedecidos. Então nós não damos. Um dia nós damos alimento seco, outro dia nós damos farinhada umedecida, certo? Damos extrusado, damos mistura de semente, damos farinhada umedecida, damos maçã e a gente vamos alternando, né? Nós vamos alternando e dá tudo certo. Nós não anotamos tudo que tínhamos para falar e também já está com o vídeo, já está com 25 minutos, né? É necessário retirar todas as sobras no final da tarde para que a ave não possa se prejudicar, porque farinhada umedecida vai fermentar com certeza, ela já começa a fermentação no momento que você está começando a fazer e vai fermentar durante o dia e isso pode fazer mal se você não tirar
no final do dia. Não deixe para tirar no dia seguinte. Feliz Natal, saúde, paz, luz e prosperidade para todos nós.